Bem-vindos mais uma vez ao curso de Propriedades Físicas dos Alimentos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o escoamento de fluidos. Bom, como nós já sabemos e nós vimos na aula anterior, que eu vou deixar o card aqui em cima, existem dois tipos de regime de escoamento que a gente mais comuns, que a gente tem trabalhado. Como nós vimos na aula anterior, que eu vou deixar o card aqui em cima, existem dois tipos de regime de escoamento. Um é o regime laminar e o outro é o turbulento. O laminar, ele é um escoamento organizado, tá? E basicamente ele é muito útil para o estudo do escoamento, porque ele apresenta um perfil de velocidade e a gente consegue compreender melhor como um fluido se comporta dentro de uma tubulação. Já o turbulento, pelo fato dele apresentar escoamentos secundários em direções que não são sempre existem, como nós vimos na aula anterior, nas aulas anteriores, que eu vou deixar o card aqui em cima, existem dois tipos de regime de escoamento. Um é o regime laminar e o outro é o regime turbulento. O laminar ele é muito útil para o estudo do escoamento dentro de tubulações, porque ele vai apresentar uma organização do fluxo e também perfil de velocidade, com uma velocidade máxima aqui no centro, tá? Uma velocidade zero na borda, como nós vimos anteriormente, e assim por diante. Então, ele é muito útil para o estudo do escoamento. O fluxo turbulento, né, o escoamento turbulento, ele não é tão utilizado para o estudo do escoamento por causa dos escoamentos secundários que ele tem. Ele tem escoamentos em direções diversas da direção do escoamento principal. Mas, por outro lado, o escoamento turbulento, ele é muito necessário, muito útil na indústria de alimentos, porque ele vai ser utilizado e vai ser desejado dentro de trocadores de calor, por exemplo. O escoamento turbulento ele é efetivo, muito bom para a troca térmica. Mas aqui, em especial, nós vamos tratar sempre do escoamento laminar. Então, o escoamento laminar de fluidos newtonianos pode ser determinado através do cálculo do número de Reynolds. O número de Reynolds ele é um adimensional, tá? Que pode ser calculado pela equação 1, onde nós temos que ele vai ser igual, então, à densidade do fluido vezes a velocidade desse fluido, vezes a dimensão característica do tubo, por exemplo, onde o fluido está circulando, seria, no caso, a dimensão característica, o diâmetro do tubo, e a viscosidade do fluido. Tá? Então, nós percebemos que o número de Reynolds ele pode ser influenciado pela temperatura, uma vez que viscosidade e densidade são influenciados, né, pela temperatura. E aí, para fluidos newtonianos, a gente tem que lembrar que número de Reynolds menor que 2100 vai caracterizar um escoamento laminar, número de Reynolds maior que 4000 vai caracterizar um escoamento turbulento, e valores de número de Reynolds entre 2100 e 4000, nós vamos estar aí numa região intermediária, numa região não muito clara, que tem que ser feitos mais estudos, mais observações para saber se ele está numa região laminar ou turbulenta.
mas isso eu vou deixar para o professor de fenômenos de transporte e operações unitárias, que ele vai explicar melhor. Então, quando nós pensamos no escoamento de um fluido newtoniano dentro de uma tubulação, a gente tem que pensar que a primeira coisa, para ter um escoamento, nós precisamos de uma variação de pressão, tá? Onde a pressão 1 vai ter que ser maior, do que a pressão 2, tá bom? Para que haja um escoamento no sentido aqui. Legal. O escoamento de um fluido newtoniano, ou o escoamento de um fluido qualquer dentro de uma tubulação, ele pode ser representado por essa equação aqui, tá? Onde, o escoamento de um fluido newtoniano dentro de uma tubulação, ele pode ser quando nós olhamos para um escoamento dentro de uma tubulação, um escoamento laminar ou um escoamento turbulento, tanto faz, dentro de uma tubulação, a primeira coisa que nós precisamos para que haja o escoamento de um fluido dentro de uma tubulação, independente se o escoamento vai ser laminar ou turbulento, é necessário, primeiramente, que haja um diferencial de pressão dentro dessa tubulação, onde P1 vai ser maior que P2, para que o fluxo, no caso, ele migre, ele venha, né, tenha um sentido de fluxo de P1 para P2, tá bom? No caso do fluido, do fluxo ou do escoamento laminar, essa variação de pressão, essa queda na variação de pressão, ela vai poder influenciar na vazão. Quando nós olhamos para o escoamento de um fluido dentro de uma tubulação, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que para que haja o escoamento, a pressão 1 tem que ser maior do que a pressão 2. Tá? Então, vai existir em um trecho de tubulação, para que haja o escoamento de um fluido dentro desse tubo, uma queda de pressão. Tá bom? Essa queda de pressão, ela pode ser caracterizada pela equação 2, onde nós podemos observar que a tensão de cisalhamento, quanto maior a tensão de cisalhamento, tá bom? Maior a queda de pressão. Ou seja, a tensão de cisalhamento dentro de tubulações, ela pode ser considerada uma força resistiva ao fluxo. Nós temos que lembrar que a tensão de cisalhamento não é uma propriedade exclusiva da tubulação. Na realidade, para fluidos newtonianos, nós podemos lembrar de equações anteriores, que eu vou deixar aqui o card do vídeo anterior, que a tensão de cisalhamento vai ser igual à viscosidade do fluido vezes a sua taxa de deformação. E aí nós podemos chegar à seguinte equação 3, que vai ser igual a essa aqui. Aqui nós temos que fazer um pequeno ajuste matemático. A taxa de deformação vai ser igual a menos dVdr por causa dos limites de integração aqui.
onde existe uma queda de velocidade com o aumento do raio. Tá? É simplesmente para manter a direção, né, da tensão de cisalhamento, para que não mude a direção da tensão de cisalhamento. Se vocês foram assistir ou já assistiram o vídeo anterior, onde eu falo um pouco sobre reologia, fluidos e escoamento, vocês vão perceber que aqui, no caso, a tensão de cisalhamento ela tem uma direção oposta ao movimento do fluido. No caso, lá, anteriormente, né, no vídeo anterior, eu dizia que a tensão de cisalhamento, para explicar a reologia, a tensão de cisalhamento ela seria no mesmo sentido do fluxo, para motivos de explicação. Tá? Só que, para ser mais correto, quando nós temos uma força aplicada a uma parede, por exemplo, e existe o movimento dessa parede, nós temos o que exerce, na realidade, o movimento, o contato, é a tensão que tem resposta, tá? Contrária ao fluxo do fluido. É mais ou menos o que a gente vê em movimento de blocos. Nós aplicamos uma força, tá? E aí a gente tem uma resistência, que é a tração, que é a tensão. E o bloco, ele vai no sentido da força, você tem uma tensão. E, por exemplo, se você tivesse um bloco aqui embaixo, ele estaria sofrendo com a tensão e não com a força do bloco. Tá? Os blocos, não. Se vocês já assistiram os vídeos anteriores de reologia, vocês vão perceber que aqui, no caso, a tensão de cisalhamento ela tem um sentido oposto ao sentido do fluxo, do fluido. No caso, para explicar um pouco a reologia e como funciona as análises reológicas, eu utilizei a ideia de que a tensão de cisalhamento iria ter mesma direção e sentido que o fluxo. Mas no caso, para ser um pouco mais correto, um pouco mais rigoroso quanto a base científica, nós temos que pensar que, por exemplo, se uma parede ela recebe uma força de cisalhamento, tá? E por causa dessa força ela causa a movimentação do fluido, quem vai estar, quando essa força, essa parede recebe essa força, ela tem automaticamente uma tensão de cisalhamento oposta à força, que é o que vai entrar em contato com o fluxo. Então, na realidade, o fluido ele vai estar em movimento na mesma direção que a tensão de cisalhamento, mas em sentido oposto, tá bom? É mais ou menos o que acontece para os blocos na física. A força ela é aplicada ao primeiro bloco e posteriormente são tensões que são transmitidas de bloco para bloco, causando movimento, tá? E a gente percebe que a tensão é oposta, tá? A força real. E é mais ou menos essa ideia que a gente tem. Então, voltando para o escoamento de fluidos newtonianos dentro da tubulação, em regime laminar, quando nós pegamos a equação 3, que descreve o perfil de velocidade de um fluido dentro do tubo, tá bom? E fazemos a integração dessa equação, nós podemos obter a velocidade máxima do fluido, que é a velocidade no centro do tubo, tá? Em R igual a 0, e também a velocidade média.
Fluidos não newtonianos em regime laminar também vão ter perfis de velocidade dentro de tubulação. Nós podemos compreender melhor esse perfil através de uma relação similar ao que foi feito para fluidos newtonianos. Se nós lembrarmos que a tensão de cisalhamento de fluidos não newtonianos é igual a consistência vezes a taxa de deformação elevado ao índice de escoamento do fluido, e igualarmos isso àquela equação de tensão de cisalhamento dentro da tubulação, onde a gente tem que a variação da pressão vezes o raio dividido por 2L, e nós integrarmos essa equação, tá? Nós vamos obter que a velocidade máxima de um fluido não newtoniano, e aí eu estou falando de fluidos pseudoplásticos e dilatantes, ou dilatantes, dentro de uma tubulação, vai ser dada pela equação 7. E a velocidade média vai ser dada pela equação 8. Nós temos que lembrar que, uma vez que o fluido não newtoniano, pseudoplástico e dilatante, ele não apresenta uma viscosidade, o cálculo do número de Reynolds vai ser um pouco diferente. Tá? Nesses casos, a gente tem que calcular o número de Reynolds generalizado, que utiliza, ao invés da viscosidade, a consistência e o índice de escoamento do fluido. E, nesses casos, ainda, os regimes laminares são identificados para número de Reynolds generalizado menor que 2000 e os regimes turbulentos para número de Reynolds generalizado maior que 3000. Então os valores mudam um pouco. Bom, eu fico por aqui nessa aula. Obrigado. Deixa um comentário aí se você não entendeu alguma coisa, que eu tento responder o mais breve possível. Valeu, obrigado.